o seu programa de todas as manhãs. Bom Dia América, com a apresentação do pastor Rodrigo Varela. Muito bom dia! Está no ar o seu, o meu, o nosso programa Bom Dia América. Ah, minha amiga, há momentos na vida que nós nos perguntamos: e agora? O que fazer? Como fazer? Para onde ir? Qual decisão tomar? Sabe qual é a resposta dos céus? O meu justo viverá pela fé. Viva pela fé, porque o dia que você aprender a viver pela fé, quando você começar a viver pela fé, você vai ver só como a sua vida será uma vida de qualidade. Nenhum problema vai parar você, nenhuma situação vai lhe entristecer. Deixa eu dar um pulinho ali em Jacksonville, falar com o pastor Gilson, o homem de Cabo Verde. Pastor Gilson, bom dia! Bom dia, pastor Rodrigo. Nós estamos aqui conectados juntamente com todos aqueles que se preparam para ter um dia abençoado. É nada melhor, né, pastor Gilson, de começar o dia na presença de Deus. Porque melhor também é o fim das coisas do que o início. Nós estamos no início e você vai plantando e tenha certeza que no final do dia, antes do final do dia, você vai colher. Ah, final de dia, final do mês, está tudo caminhando para o fim. Mas vai ser uma bênção. Bênção porque estamos no jejum de Daniel, na fogueira santa dos filhos. Estamos nos preparando para esta quarta-feira. Será um dia memorável. Vamos de canção bonita. Edinaldo Mendes, Espírito de Deus. Sofrer está em mim. Não pense que a tristeza em mim bateu. Não, não. É que a presença do Senhor faz morada em mim. Se eu sorrir, pense que estou ficando louco. A alegria invadiu meu coração, o meu coração. É que a presença do Senhor faz morada em mim. Espírito Santo, vem me consolar. Espírito Santo, vem me consolar, pra sempre em mim morar. Clamarei com toda a força da minha alma e cantarei louvores para o meu Senhor, o
Eu me chamo Karina Schwinzekel, eu tenho 18 anos e eu cresci na Igreja Universal. Eu passei pela fase da IBI, passei pela fase do TF Team, do grupo de adolescentes. Eu não gostava de ir pro TF Team, que hoje em dia é FTU, mas mesmo assim, para agradar a minha mãe, a minha avó, os meus familiares, eu ia. Por conta da escola, lá para os meus 10, 11 anos, eu comecei a conhecer muitas amizades erradas, que eram assim como eu. Até aparentavam para o pai e para a mãe e para os familiares que eram pessoas boas, decentes, mas lá na escola faziam tudo que não prestava. Então, eu comecei a seguir o exemplo dessas meninas e até de meninos da escola também, porque eu não queria ser excluída. Eu não queria ser excluída, não queria ser deixada de canto, ser deixada de lado. Não queria ficar sozinha. Esse era um dos meus maiores medos. Ficar sozinha, ficar isolada. Mesmo eu indo, independente de eu estar indo para o FTU ou para a igreja, continuar na época da minha adolescência na igreja, dentro de mim já estava diferente. Já tinha algo diferente, mas não um diferente bom, um diferente ruim. E eu comecei a ter esses conflitos dentro de mim, dentro da minha mente. Conflitos, pensamentos de suicídio, pensamentos de se jogar de um prédio, sugestões. Por que você não se joga? Por que você não faz isso? Por que você não comete isso que é errado? Pensamentos de pessoas se automutilando, coisas que nunca tinham existido. E eu ficava me perguntando, mas por que, meu Deus? Então, eu fiquei por muito tempo com esses conflitos dentro de mim, ia me afundando. Continuava indo para a igreja, mas mesmo assim, dentro de mim havia muita tristeza. Eu ia dormir de noite, deitava minha cabeça no travesseiro, eu não tinha paz. E eu pedi ajuda de Deus. E eu não conseguia dormir, não porque eu não queria dormir, eu queria, mas porque eu não tinha paz. Eu não tinha paz dentro de mim, dentro da minha mente. Era toda hora um conflito. Até que uma obreira do Força Jovem, e eu me abri com ela, porque eu vi que era o próprio Deus querendo cuidar de mim. Eu me abri, eu disse pra ela coisas que nem pra Deus eu tinha dito. E ela me ajudou. Ela me disse, o que você precisa é do Espírito Santo. O que você precisa é dele. Ele vai cuidar de você. O que você precisa é dele. Então, eu decidi me entregar para Deus. Eu decidi buscar Deus de fato e de verdade. Enterrar o meu passado. E dali para frente eu comecei a buscar Deus de fato e de verdade. Aí começou o jejum de Daniel. E eu disse, é a minha vez, chegou a minha vez de ter o Espírito Santo, de saber como é ser cuidada por um Deus tão grande. Porque eu queria tanto obedecer, queria tanto permanecer, queria tanto ser cuidada por esse Deus. Mas eu não sabia o que fazer. Mas a partir da força que eu tive através daquele atendimento, eu comecei a buscar a Deus. Nos 21 dias do jejum de Daniel, eu dei para Deus o meu tudo. Orava mais, buscava mais. E para as reuniões eu já não ia mais de qualquer jeito. Porque eu queria o Espírito Santo. Ele não era uma opção, era uma necessidade para mim. Eu precisava dele para ser feliz, para ter paz. Eu permaneci no jejum de Daniel até o fim, sem quebrar. E no final do jejum de Daniel, eu não tinha ainda recebido o Espírito Santo. Eu falei assim, meu Deus, mas eu não vou desistir. Eu vou continuar, nem que eu tenha que ficar. Eu orei, eu fiz essa oração, nem que eu tenha que ficar o ano inteiro no jejum de Daniel. Eu vou insistir, eu vou ficar porque eu preciso do teu Espírito. E eu permaneci, eu continuei, eu lutei. Eu fiz mais para Deus, o que eu não tinha feito nos 21 dias, eu comecei a fazer. E foi numa quarta-feira que eu recebi o Espírito Santo. E foi o dia mais feliz da minha vida. O Espírito Santo já havia confirmado dentro de mim que eu era dele. Então eu já saí da igreja diferente. O céu parece que brilhava mais forte. É algo que o mundo não consegue explicar. Eu percebia que dentro de mim havia uma paz. Havia uma alegria tão grande que meu Deus, de onde que vem essa alegria? De onde que vem essa alegria que
É como se a minha alma, ela sorrisse. A minha alma estava sorrindo, meu coração estava alegre, muito feliz, muito feliz. Eu já não era mais a mesma Karina. Depois daquele dia, aconteceram guerras? Aconteceram. Assim como na vida do Senhor Jesus aconteceu, também aconteceu na minha vida. Mas eu sei que em cada luta, em cada problema, é o próprio Deus que está comigo. E tudo que eu faço, tudo que eu sou, não é para mim. Não é pelas pessoas, é tudo para Ele. Não fosse o jejum de Daniel, eu não teria recebido o Espírito Santo. Não teria. Porque quando a gente entra dentro do jejum de Daniel, a gente se desliga. Se desliga de Instagram, se desliga de séries, de notícias. E o mundo hoje é uma calamidade. Uma calamidade. O que a gente mais vê é mortes. O que a gente mais vê é filho matando pai, pai matando filho, pessoas passando fome, roubo, assalto, isso, aquilo. Mas no jejum de Daniel a gente se desliga de tudo isso. E foca 21 dias somente em Deus, no Espírito Santo. Então você somente tem a opção de ouvir a voz de Deus. Então se você estiver realmente focado, você for com sinceridade até Deus, Ele ouve a sua oração e faz como Ele fez na minha vida. E ter o Espírito Santo, ser de Deus, ser da Força Jovem, ser do Senhor Jesus, que é o principal, não vai te limitar. Não vai te limitar a fazer uma faculdade, não vai te limitar a ter um namorado, pelo amor de Deus, não. Não vai te limitar a você passar um tempo com a sua família, a você ir num shopping, a você fazer uma viagem. Não, é isso que Ele quer te ver feliz. Ele promete, na palavra dEle, que a gente teria vida, e vida com abundância. É isso que Ele promete. Mas a vida com abundância não é somente na área espiritual, é em todas as áreas da nossa vida. Ele é o amor da minha vida, Ele é a razão do meu viver. Ele é isso pra mim. Nosso Deus, Ele é o mesmo Deus de ontem, Ele não envelheceu. Se o seu problema é grande, é somente os olhos seus. Se tua causa é impossível, bem maior é o nosso Deus. Ele é o Deus do impossível. Ele é o mesmo Deus de ontem, Ele não envelheceu. Se o teu problema é grande, é somente os olhos seus. Se tua causa é impossível, bem maior é o nosso Deus. Ele é o Deus do impossível. Sua causa Ele pode resolver. Se você usar a fé, confiar e nele crer, Ele faz o impossível por você. Ele mede as águas da concha da mão, das estrelas sabe o nome e quantas são. As nações são para Ele como nada.
Entre bilhões de pessoas, talvez você pense: melhor não ter nascido. Desde que se conhece por gente, sempre sofreu e mesmo tendo tudo, é como se não tivesse nada. Por dentro sente-se morta estando viva, sem motivo algum. No meio de tanta gente, é como se estivesse sozinha. E mesmo exposta ao bonito dia de sol, de dentro, você se vê em densas trevas. Na verdade, não existe joias, conquistas ou até realizações pessoais que possam preencher o seu interior. Essa especialidade vem de Deus. Busque a presença de Deus nesta quarta-feira na noite da salvação. Às 8 horas da noite. Na 5400 International Drive, Orlando, Flórida. Nesta quarta-feira nós estaremos numa busca fenomenal, né? Posso dizer assim, ao Espírito Santo. Porque, pastor Gilson, não basta estar na igreja. É o que nós estamos falando desde novembro. As pessoas têm que se tornar filhos de Deus. Não basta ter uma posição. Não basta você ser conhecedor da letra, da palavra e não conhecer a Deus. Quando o Senhor Jesus disse para Filipe: Filipe, há tanto tempo você está comigo, Filipe, e você não conhece ainda. Você não me conhece. Quem vê a mim, vê o Pai. Tem muita gente que está há tempo na igreja, mas não tem conhecido ainda a Deus, porque não recebeu ainda o Espírito Santo. Porque é uma coisa até triste de comentar, né? Porque nós vemos muitas pessoas que dizem assim: eu tenho 20 anos, 15 anos, pessoas que conhecem bem a palavra de Deus, mas ainda não se entregaram a Deus. A verdade é essa, pastor. Muitos têm ouvido, muitos têm estado sentados e não se entregaram ainda. Mas eu creio que essa é a oportunidade dele se entregar nesse jejum de Daniel, pastor. Essa é com certeza a grande oportunidade. Você vai ouvir agora um relato dessa senhora. Ela ficou uma década, 10 anos, dentro da igreja, mas longe de Deus. Dirley Moreira, eu tenho 50 anos, eu sou administradora. Eu vim do norte do Paraná, aqui para São Paulo, e estudava, fazia faculdade, trabalhava. E a convite da minha irmã, que já era da Igreja Universal, ela me convidou para conhecer a igreja. Eu vim do catolicismo e chegando na igreja eu conheci, né, o que era idolatria. E aos poucos eu fui me envolvendo com o trabalho da igreja. Em algum momento ali, eu conheci um rapaz, me apaixonei por ele. Eu tinha muito sentimento, eu era uma pessoa muito sentimental. Então eu estava apaixonada e ele era da igreja. Achei, deve ser da vontade de Deus. Nós nos casamos na igreja, mas nosso casamento foi um fracasso. Eu tive uma filha e cheguei a me separar. Não contente com a situação, porque eu queria ser feliz, eu queria ter uma família. Eu me apaixonei por outra pessoa. Só que, diferente do primeiro marido, a minha vida era norteada pelos meus sentimentos. Eu queria acertar, eu queria fazer a coisa certa. Eu trabalhava, eu estudava, e eu queria honrar o meu pai e minha mãe, eu queria ser uma boa mãe. E eu, dentro da igreja, eu não conseguia me entregar. E esse rapaz, ele tornou-se para mim um Deus. Porque eu queria que aquele sentimento me preenchesse um vazio que mesmo eu dentro da igreja, eu não conseguia ser preenchida. Aí eu comecei a viver por aparência. Eu ia à igreja, eu era dizimista, eu participava de fogueira santa, mas nada bastava. E eu poderia ter pedido ajuda, né?
minha família já era da igreja, os pastores, os obreiros, mas eu era muito orgulhosa para isso. Então, eu tinha que manter a aparência que estava tudo bem. Quando a gente tem problemas aparentes, eu tenho vício, eu sou uma prostituta. Então, as pessoas vão lá e falam, olha, vou te levar na Igreja Universal. Mas quando aparentemente você não tem problema nenhum, você tem um bom emprego, você é uma boa mãe, você é uma boa funcionária, uma boa chefe. Então, as pessoas olham para você e falam assim, não tem problema nenhum, né? E se eu não peço ajuda, mas aí que está o grande problema, é viver de aparência. É você estar na igreja, sentado na poltrona, estar ouvindo a verdade e não conhecer essa verdade. Porque quando a gente não conhece o Espírito Santo, a gente não sabe o que é viver, não sabe o que é a vida. A gente tem uma ideia. Passaram-se 10 anos e eu naquela situação. Era como se eu estivesse num estado de letargia, porque eu entrava na igreja e saía da igreja da mesma forma. Só que ao término dessa década, depois de 10 anos, eu comecei a ter vontade, desejo de suicídio. Eu moro no 7º andar e eu tinha vontade de pular da janela. Eu tinha vontade de pular na frente de um carro. E eu comecei, assim, mesmo sem sentir nada, eu falei para Deus, né? Até quando, né? Eu vou ficar dessa forma? Porque eu quero acertar e eu quero te conhecer. E eu tô aqui e eu quero fazer a coisa certa. Chegou um bispo na nossa igreja e que as orações, as pregações dele começaram a me incomodar, começaram a... já era o começo de uma libertação mesmo. E aí, um certo dia, uma certa noite, na palavra, eu fui ouvir o Bispo Macedo na palavra amiga, e era uma reunião do Espírito Santo que tinha sido gravada. E eu comecei a orar, e eu comecei a buscar o Espírito Santo. E nesse dia, nessa noite, eu consigo descrever assim, o que aconteceu. Eu consigo... É como as pessoas comentam que esteve muito tempo em coma, que ouviu uma pessoa conversando e outra pessoa conversando e não conseguia acordar, né? É como se eu tivesse acordado de um coma. Eu renasci. Aí naquele momento eu fui cheia do Espírito Santo, na sala da minha casa, com o celular ligado, ali de joelhos, orando, numa reunião gravada. A partir daquele momento, tudo mudou. Sabe, o haja luz da sua vida? Eu vivia dentro da igreja, na escuridão. Então eu já comecei a mudar, a minha aparência mudou, tudo mudou. E as pessoas me perguntavam, né? Porque como eu era muito sentimental e eu achava que eu precisava me casar para ser feliz. E as pessoas perguntavam, Sirlei, você está namorando? Você casou? Não! Era o Espírito Santo. Aí sim, ele me bastava. Eu não precisava de relacionamento, não precisava de nenhum homem, não precisava de casar para ser realizada. Ele me bastava, ele me basta. Sabe, a certeza absoluta que ele está aqui, que ele está dentro de mim, que ele que me dá a direção hoje. Então, essa sensibilidade é apenas com a dor do próximo, né? Sabe, aquela vontade de evangelizar, se colocar no lugar daquela pessoa sofrida. Agora, aquela sensibilidade que existe em mim, aquele sentimento, tudo acabou. Eu tenho certeza que se ele voltar agora, eu vou com ele. Se eu morrer agora,
eu vou com Ele. E o Espírito Santo é que me conduz para a vida eterna, para a eternidade. É só o Espírito Santo que pode nos preencher. Hoje eu sou completa. Hoje eu não apenas falo com a minha filha. Hoje eu tenho testemunho. Hoje eu posso ensinar a minha filha pelo exemplo. No meu trabalho eu lido com muitas pessoas, com muitos problemas, mas o que eu quero, né? O que eu mais desejo é ser uma inspiração para os meus colaboradores, né? A importância do Espírito Santo para mim é como ter o ar, sabe? É como ter o oxigênio. E eu não saberia viver sem Ele. Ele é a minha maior riqueza. Ele é tudo para mim. Tudo que eu sou, Ele é tudo que eu tenho, e tudo que eu possa ser é Ele, é o Espírito Santo. Mesmo quando tudo não vai bem, mesmo quando os sonhos parecem escapar, sei que estás comigo. Eu posso sentir tua presença em mim, mesmo que a luz do sol pareça não brilhar mais pra mim. Se em dificuldades eu andar, em ti confiarei, em ti confiarei. Tu és o meu refúgio, Senhor. Tu és meu socorro bem presente na angústia. És minha torre forte, em tuas asas eu me abrigo, e em ti eu vencerei. Ó Rei, mesmo que a luz do sol pareça não brilhar mais pra mim, se em dificuldades eu andar, em ti confiarei, em ti confiarei. Tu és o meu refúgio, Senhor. Tu és meu socorro bem presente na angústia. És minha torre forte, em tuas asas eu me abrigo, e em ti eu vencerei. Ó Rei,
asas eu me abrigo e em ti eu vencerei. Tu és o meu refúgio, Senhor. Tu és meu socorro bem presente na angústia. És minha torre forte. Em tuas asas eu me abrigo e em ti eu vencerei. Em tuas asas eu me abrigo e em ti eu vencerei. Em tuas asas eu me abrigo e em ti eu vencerei. Ó Rei, meu Deus. E agora eu queria falar, pastor Gilson, com as pessoas que estão afastadas de Deus. Eu vou colocar um relato agora da Muriel. A Muriel, ela conheceu o Senhor Jesus na Universal. Ela foi resgatada de uma tentativa de suicídio. Mas sabe o que aconteceu, pastor Gilson? Ela começou a olhar para as pessoas, olhar para quem estava mal, olhar para quem não fazia as coisas certas, e aí ela enfraqueceu na fé. Nós temos que estar olhando para Jesus. E a Muriel, afastada, ela fez como um filho pródigo. Ela pensou, poxa, eu tenho que voltar. E ela voltou. E hoje a Muriel é uma pessoa diferente. Tem muitas pessoas que estão na mesma condição do que o Muriel. E por isso que nós estamos aqui para tocar a trombeta. Nós somos atalaia. E por isso nós queremos que você que não tinha força, venha receber aquela força que você tinha, meu amigo, minha amiga. Não é caso que você olhou uma pessoa, você desanimou, olhou para trás. Você tem que conseguir, é só tomar uma decisão de fé, porque eu tenho certeza que a glória dessa segunda casa será mais melhor do que a primeira, pastor. É verdade. E ninguém vai julgar você, ninguém vai te criticar, ninguém vai te condenar, ninguém vai ficar dizendo assim, você fez isso, fez aquilo. Deus está olhando para você hoje. Deus esqueceu do seu passado. Ele quer apagar o seu passado. Porém, você precisa voltar, cair em si e dizer assim, deixa eu voltar para os braços do meu pai. Ouça só a história do Muriel. Que um dia eu tive o Espírito Santo, um dia eu tive um encontro com Deus e eu perdi. Então, isso me martirizava. Meu nome é Muriel Aquino, tenho 35 anos e sou autônoma. Quando eu cheguei na igreja, eu cheguei totalmente destruída. Minha família era uma família tradicional, a gente servia aos encostos. Havia muita perturbação, vício, brigas. Eu cheguei, eu tinha várias doenças, epilepsia, convulsão nervosa, depressão. Eu tinha mágoa, eu tinha vontade de matar meus pais, porque eu achava que todo o sofrimento da minha família era culpa da minha mãe. Então, eu tinha um ódio muito grande dela. O meu desejo era me vingar dela. Minha mãe, ela mantinha um relacionamento com uma pessoa que dizia ser líder espiritual da Casa dos Encostos. E ele vinha de 15 em 15 dias e o presente de aniversário que ele me deu foi abusar de mim durante 4 anos. Com tanta situação dentro de casa, brigas, confusões, eu me revoltei e saí de casa grávida, fui morar na rua. Eu tinha 12 anos quando isso aconteceu. Eu vim embora para Goiânia e chegando aqui eu não tinha lugar para ficar, fui morar na rua, fui morar debaixo da ponte e me ajuntei com 12 meninos de rua. Para comer, a gente pedia, quando não conseguia pedindo, a gente roubava, mas roubava para comer.
E à noite era obrigada a cheirar cola para esquentar, porque era muito frio. Até ter meu filho e entregar ele para outras pessoas. Eu voltei para casa com o intuito de me vingar, de matar minha mãe. E voltei para a casa dos encostos. E à medida que eu fui desenvolvendo, o último que eu fiz, cheguei a fazer cabeça. E o último estágio que eu precisava era oferecer um dos maiores sacrifícios, que seria ou meu filho ou a minha mãe morta. E eu cheguei até arriar o trabalho para matar minha mãe. E foi quando eu tentei suicídio, porque eu já não aguentava mais. Foi onde eu tentei o suicídio na ponte da Botafogo, que eu tentei me jogar de lá de cima da ponte. Eu estava no 2º pilar quando o rapaz bateu nas minhas costas e falou: Jesus te ama e Ele quer mudar sua vida. Quando esse rapaz me entregou esse jornal, que na hora eu não entendi, quando eu olhei, tinha o endereço da Universal nesse jornal. E eu fui. Me deram toda a assistência que eu precisava, me ensinaram a fé. E eu comecei a obedecer tudo o que eles falavam. Tudo, à risca. Até que Deus transformou o meu interior, onde eu tive um encontro com Deus. E eu fui selada com o Espírito Santo. Foi um dia inesquecível, nunca esqueço desse dia, foi um dia maravilhoso. Foram 8 anos, junto com o Espírito Santo, dentro da igreja. E o tempo passou, e eu deixei de olhar para Deus. As situações foram... Eu comecei a ter conflitos por algumas perdas. Então eu deixei de olhar para o altar, eu deixei de olhar para Deus e passei a olhar para as pessoas. Esse foi o meu maior erro. Tudo que eu passei antes voltou, e voltou pior. Eu fui internada porque eu tive 12 convulsões num dia só. Eu fui internada com epilepsia crônica. Para quem não tinha nada, para quem não sentia nada, com 8 remédios tomando todos os dias, e mesmo assim os remédios não conseguiam conter as convulsões. Passei a ter ódio de pastores e obreiros, eu não conseguia ver, tanto é que eu atravessava o outro lado da rua quando eu via um. Tanto é que quando eu saí, tanto ódio que eu fiquei de um pastor, eu fui atrás de uma gangue, que eu havia feito parte antes, e eu paguei para matar esse pastor e 2 obreiras. Eu tinha tanto ódio deles que eu achava que eles eram culpados da minha saída. Tinha muita vontade de voltar, porque sabia que ele era o único lugar que podia mudar minha vida, porque eu já havia sido de outras denominações, eu já havia tido outras experiências e sabia que nada resolveria, porque não resolveu. Foi realmente ali que eu encontrei o Senhor Jesus de fato, de verdade. Só que a vergonha, o medo do que vão falar, o que vão pensar, porque eu me afundei. E logo após, eu comentei com uma pessoa a situação que eu estava, essa pessoa comentou com o pastor. E esse pastor começou a me ligar, me chamando: minha filha, vem na igreja, deixa eu falar com você. E eu falava que não, que eu não queria, que era para ele me deixar em paz, porque eu não tinha coragem de voltar. Mesmo no fundo do poço, eu não tinha coragem de voltar. E um dia, com tanta raiva dele, eu falei: olha, eu vou e eu quero que você me deixe em paz depois disso. Só que quando eu conversei com ele, ele me fez ver que Jesus nunca me largou. Que o Senhor Jesus nunca me abandonou. Foi eu que abandonei ele. Que quem deixou Jesus e quem deixou o altar foi eu. Que Jesus ficou ali de braços abertos o tempo todo me esperando. E que ele estava me buscando de volta. Que era a oportunidade que eu tinha de me voltar agora para ele. E que tinha jeito para mim. Eu deixei o meu orgulho de lado. Eu deixei o meu achismo. Eu abri mão da raiva, do medo, de tudo que eu tinha. E eu busquei a minha libertação. E assim que veio a minha libertação, eu falei: já que o Senhor está de braços abertos, eu quero aquilo que um dia eu tive. Eu comecei a me entregar, eu comecei a me lançar, eu comecei a jejuar, a fazer os propósitos, as vigílias, os jejuns, as orações. E eu recebi o Espírito Santo.
eu tive um encontro com Deus, um reencontro com Ele. A minha vida ela foi transformada. O contato que eu havia perdido com a minha família, hoje eu tenho. Hoje a gente se reúne, hoje a gente pode falar de família. Meu filho, eu cheguei grávida, meu filho hoje é vamos dizer, um príncipe na minha vida. Na minha saúde, hoje eu não tenho doença alguma, constatado na medicina. E minha vida financeira, hoje Deus abençoou. Eu tenho, assim, hoje eu trabalho por conta própria, trabalho para mim mesma. E Deus tem transformado em tudo, porque o Senhor Jesus, o Espírito Santo, Ele me guia.
Minha amiga, agora eu queria que você entendesse uma coisa. Deus trabalha na entrega, né, pastor Gilson? Lá em Mateus 27, versículo 50, quando o Senhor Jesus se entregou, então o véu do santuário se rasgou, aconteceu o terremoto, coisas extraordinárias aconteceram e todos reconheceram que ele era filho de Deus. Quando há a entrega real, completa, verdadeira, então é visível Deus na vida de uma pessoa. E é a única opção que a pessoa tem de ser chamado de filho de Deus. Assim como o Senhor Jesus, ele se entregou na cruz por nós, se deu por nós, hoje também todos aqueles que se entregam a ele, todos aqueles que se entregam 100%, não é 60%, 70%, é 100% também serão chamados de filho de Deus. Foi o que a Flávia fez. A Flávia se entregou e hoje ela recebeu a maior bênção de todas, que é o Espírito Santo. Hoje ela pode dizer que ela é filha. O Espírito Santo, para mim, ele representa mais do que o ar que eu respiro. Sou Flávia, tenho 31 anos. Eu venho de uma infância totalmente conturbada, onde na minha idade de 9 anos eu fui abusada. E com isso eu me tornei uma pessoa muito frustrada. Eu achava que todos os homens eram iguais a essa pessoa que abusou de mim. E eu não achava que eu era uma pessoa capaz de alguma coisa. E o que acontece? Eu trouxe isso para os meus relacionamentos. Eu não conseguia me entregar para o meu esposo, eu não conseguia me abrir para ele sentimentalmente. A traição foi a parte onde que eu me olhei num buraco sem fundo, onde eu realmente tive a certeza que eu não nasci para ser feliz. Eu me fechei nesse mundo por conta desses traumas e eu percebi que eu era uma pessoa muito vazia. E eu já tinha ouvido falar sobre a Universal, eu já tinha ido na Universal por um tempo, mas eu não conhecia Deus. Eu não conhecia esse Deus que todo mundo falava, que o homem de Deus, ele pregava nas reuniões, né? Esse Espírito Santo que eles falavam, eu não conhecia, eu não tinha. E foi quando eu ouvi falar do jejum de Daniel. O jejum de Daniel foi a oportunidade que eu tive para mudar a história da minha vida. Eu comecei a me aprofundar no que era necessário para poder receber o Espírito Santo. Então, tudo que o homem de Deus falava, para mim era lei. Eu obedecia tudo que ele falava. Eu abri mão das redes sociais, eu abri mão de televisão, de músicas seculares. Eu passei a ler mais a Bíblia, meditar mais na Bíblia. Eu orava mais vezes e na hora das orações, a minha oração, ela saía do fundo da minha alma. Eu percebi que a mágoa que eu tinha da pessoa que havia me abusado de mim, ela tinha saído. Não existia mais essa mágoa, não existia mais essa tristeza. O ódio que eu tinha dela não existia mais. Eu perdoei a situação em que eu vivi no meu casamento com o meu marido. E nesse momento, e eu me lembro que, nesse momento, parecia que dentro de casa, apesar de ter o meu esposo do meu lado, parecia que era somente eu e Deus. E a minha alma gritava pelo Espírito Santo, porque eu sabia que dentro de mim eu precisava ocupar esse vazio que estava dentro de mim. E só cabia um ser, só cabia uma pessoa, que era o Espírito Santo. Faltando uma semana praticamente para entregar o jejum de Daniel, eu queria buscar o Espírito Santo de uma forma diferente. E eu busquei o Espírito Santo em outro lugar, onde eu podia estar à vontade, onde eu pudesse estar realmente sozinha com Deus. E ali eu me entreguei. Eu me entreguei de corpo, eu me entreguei de alma
e de espírito. Eu me desmanchei aos pés do Senhor Jesus. Eu entreguei todo o meu interior, todo o meu ser, de todo o coração. Eu busquei de uma forma como se aquele dia fosse o último dia da minha vida. Eu falei, eu vou buscar o Senhor Jesus agora e Ele tem que vir sobre mim. E foi o que aconteceu. Nesse momento, quando eu buscava o Senhor Jesus, quando eu estava no auge da minha busca, eu percebi algo diferente. O meu clamor estava muito mais forte. Os meus pensamentos, mesmo no momento da oração, eles já estavam sendo mudados, eles já estavam sendo transformados. O meu interior, eu percebi que eu estava me esvaziando do meu eu. É como se estivesse saindo de dentro de mim algo ruim e entrando algo bom, que na verdade era o próprio Espírito Santo. Quando eu recebi a presença de Deus naquele momento, os pensamentos que eu tinha de que eu não era ninguém, de que eu não podia de forma alguma receber o Espírito Santo, de que eu não seria feliz, esses foram os primeiros pensamentos que mudaram de dentro de mim. A dúvida que eu tinha, o medo que eu tinha, as inseguranças, naquele momento sumiu. Quando eu terminei a minha oração, que eu terminei de buscar o Espírito Santo, eu queria ver pessoas na minha frente, eu queria falar o que eu tinha recebido, porque era algo muito maravilhoso, era algo extraordinário, uma coisa que eu nunca tinha sentido, nunca tinha percebido essa alegria, essa felicidade. Então eu falei, eu preciso falar para as outras pessoas. Então eu aprendi que para ser feliz não é necessário somente ter dinheiro, nada disso. O que para ser feliz é necessário ter o Espírito Santo. Eu digo para as pessoas que eu posso ficar sem respirar, mas eu não posso ficar sem o Espírito Santo, porque Ele é a certeza da minha salvação. Ele é tudo e muito além para mim. Eu não sei viver mais sem a presença de Deus. Eu não sei viver mais sem o Espírito Santo. O Espírito Santo. E nesta quarta-feira estaremos buscando o Espírito Santo. Aqui em Orlando, na 5400 da International Drive. Lá em Jacksonville, pastor Gilson. Na 9766, na Old Street, aqui no Jacksonville. Às 7h30 especialmente, e também temos às 10 da manhã e também às 4. Que Deus ilumine a todos. Um excelente dia, hein? Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz para hoje, amanhã e para todo sempre. Tenham todos um excelente dia.